Como é que uma pessoa que ama a Deus deve se comportar em relação às instituições, à política e a tudo que envolve o mundo que a gente vive? Será que quem ama a Deus simplesmente ora e deixa a coisa acontecer? Será que ele deve agir? Será que ele deve falar? Deve calar? Orar pelas autoridades é importante? Qual é o caminho que a gente deve tomar diante das situações em que a vida humana, a dignidade humana, a liberdade humana são ofendidas? Será que a gente deve agir ou não? É sobre isso esse vídeo. Não sai daí, porque essa palavra pode ser importante para você. Antes, porém, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você toque o sininho todas para receber todas as notificações. E se você gostar do vídeo, me dá um like aí e copia também o vídeo e manda para todos os seus contatos, tá bom? Eu quero ler hoje o texto de Atos, no capítulo 5, versículo 29. Diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. O que esse texto traz de tão relevante? Esse é um momento em que as autoridades políticas, eles estão impondo que Pedro e os apóstolos, eles têm um comportamento. São autoridades religiosas com funções políticas. E estão determinando que Pedro e os outros apóstolos não falem mais de Jesus. Calem a boca. Não incitem as pessoas a conhecer mais do Evangelho. Não busquem a palavra de Deus. Eles tentam impedir que o Evangelho se propague. Não era uma questão se vai ter um projeto político que distribui comida para todo mundo numa área da cidade ou para outra área da cidade primeiro. Não era uma questão dessa. Não era uma questão se as escolas seriam pintadas de azul ou de laranja. Não era uma questão se ia ser R$1.000 ou R$1.500 que seria fornecido pelo governo para as instituições de apoio ao idoso. Não, não era isso. A questão era a liberdade para a pregação do Evangelho. A liberdade para falar o que se pensa e o que se sente. E é nessa hora que Pedro diz, olha, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai obedecer às autoridades em tudo, desde que não sigam contra a palavra de Deus. Ele está dizendo que as autoridades podem fazer a lei que quiser, desde que não roubem o direito deles viverem e serem testemunho vivo da presença de Deus. Em alguns países, não há liberdade para você falar o que você pensa sobre a sua fé, sobre a sua relação com Deus. Não há liberdade para você convidar pessoas para ir num culto ou numa festividade na igreja que você frequenta. É proibido sequer convidar alguém para ir num culto cristão. Há lugares, inclusive, que cristãos são perseguidos. Alguns países, país forte, eles perseguem os cristãos não propriamente matando, dando um tiro, mas sabe o que fazem? Os direitos sociais de quem é cristão são retirados. Então, se uma idosa de uma outra fé, ela recebe um benefício do governo, a outra idosa da mesma idade, com as mesmas dificuldades, porque a cristã não tem direito ao benefício. É isso que acontece. A perseguição é muito grande. Existe uma instituição chamada Portas Abertas,
que era especializada em ajudar pessoas em países onde acontece perseguição religiosa. Perseguição tirando benefícios, perseguição prendendo e perseguição matando. Eu queria dizer para você uma coisa. Você crê realmente que você é um instrumento de Deus? Você crê que Deus quer te usar para algo bonito? Então, se alguém um dia fizer uma proposta, seja empresarial, seja de negócio, ou seja política, ou seja governamental, que atrapalhe a sua fé, que atrapalhe a sua comunhão com Deus, que atrapalhe a sua liberdade de culto, que a Constituição Federal do Brasil ainda garante, você não pode se render. Você precisa falar claramente, olha, eu não concordo com isso. Não deve haver guerra, não deve haver nada de antidemocrático, mas nada é mais democrático do que você ter identidade. Quando a gente não tem identidade, quando a gente não olha as coisas do jeito que elas estão acontecendo e não se posiciona contra a corrupção, contra atos antidemocráticos, contra perseguições, contra o ferir da Constituição Federal, quando a gente não faz isso, um dia a conta vai chegar. A gente fica muito calado quando o direito do outro está sendo atingido. Mas se alguém passa por cima da lei e tira o direito do outro, um dia o direito vai chegar em você. O seu direito também será retirado, será exterminado. Hoje, o nosso bate-papo é: ore pela sua nação, peça a Deus pela sua nação, clame a Deus pela sua nação e se posicione de forma democrática, pacífica e cheia de fé pela sua nação. Quem se opõe à palavra de Deus está se opondo à felicidade da nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o que a Bíblia diz. Eu sou pastor e muitas vezes me pergunto: por que você tem um posicionamento sobre um assunto ou sobre outro? Ah, sabe por quê? Porque quando a gente é cristão, a gente se preocupa com os menos favorecidos. E quem rouba, corrupto ladrão, que se candidata a presidente, que se candidata a governador, a senador, a prefeito, a qualquer cargo, nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos concordar que alguém tire o direito de uma criança pobre, que não tem uma merenda na escola porque alguém roubou. Nós não podemos concordar com uma senhora com a perna toda enfaixada de feridas, aquelas faixas tomadas por sangue e pus, e a gente não tem um antibiótico no hospital porque alguém roubou. A gente não pode ver as universidades e colégios públicos, estaduais, federais e municipais deteriorados por pessoas que têm ideologias totalmente acéfalas, totalmente contrárias ao bom senso, mas destrói o patrimônio público que o seu filho ou que o filho da sua empregada poderia estudar gratuitamente no ensino de qualidade, que não se preocupa em ensinar o mal, ideologias do mal, mas se preocupa em ensinar as matérias e formar o caráter. Qual é o seu posicionamento? Bem, eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, mas uma coisa eu vou dizer que é errado: é você não ter um posicionamento pelo seu país, pelo seu povo e pelo seu Deus. Que Deus te abençoe e que no 7 de setembro seja um dia em que você esteja orando e agindo pela paz e independência da sua nação. Deus te abençoe. Amém. Se você foi abençoado por esse vídeo, por favor, me dê um like, copia o link desse vídeo, manda para todos os seus contatos e eu te agradeço muito, porque isso vai fazer com que mais gente seja abençoada, tá bom? Escreve o seu comentário, bota seu pedido de oração também aí no texto dessa postagem.
Até amanhã com mais um Bom Dia com Oração. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade, prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Se alguma dessas áreas afeta a sua caminhada, e talvez você nem saiba, afeta mais do que você imagina. Você nasceu por sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço.